Pronto, então agora eu passo a palavra para o professor Luiz Daci, que foi professor de Eliade, para fazer a apresentação formal dela, né, para a gente começar a palestra. Boa noite a todos e a todas. A Selma me incumbiu aí dessa tarefa, né, que é prazerosa, né, muito prazerosa, que é a apresentação da nossa querida Eliade, né? E aí eu fiquei pensando, né, ela me incluiu nisso porque eu fui ex-professor da Eliade. E aí eu fiquei com medo de cometer duas gafes, né? Uma por você ter, como eu fui ex-professor e um ex-professor muito próximo, né, da turma da Eliade, assim, da Eliade, da turma dela, a gente corre o risco de ser informal, né, na apresentação. E esses eventos realmente exigem uma certa formalidade. Então, vou tentar ser formal na medida do possível para apresentar nossa querida palestrante. Outro erro é que, como você tem muita história e muita vivência com a pessoa, você corre o risco de falar demais. E aí a Eliade me conhece, já sabe que eu falo muito. E aí para me prevenir disso, porque quem tem que falar é ela, eu escrevi alguma coisa aqui para apresentá-la, tentando fugir o máximo da informalidade, né? Tentando ser mais formal possível, mas com a limitação daquela pessoa que conhece. Então eu escrevi aqui, vou ler. Em 2004, conheci Eliade Ferreira Lima, uma menina linda, muito querida pelos colegas e professores, que exaltava muita energia, disposição para o trabalho e uma alegria contagiante. A partir de 2005, essa menina cursaria comigo as disciplinas Métodos Matemáticos da Física, Física Aplicada 1 e Mecânica Estatística. Oportunidade em que fez questão de deixar claro que precisaria de muito mais do que eu poderia oferecer nessa disciplina para cumprir seu inquietante sonho de desvendar os segredos do universo. Quase me converteu para a astrofísica, quando foi minha bolsista de extensão, ensino de ciências através de materiais alternativos e de baixo custo. Oportunidade que me permitiu aprender um pouco de astronomia e de astrofísica por meio dos experimentos que ela mesma confeccionava com capricho e dedicação. Na verdade, sua sede de ensinar o que aprendia não se restringia a mim, a Nora e todos os funcionários da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, de forma que ela conseguia encaixar na sua louca agenda atividades do projeto Universidade para Todos e suas aulas na Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho, cativando vários de seus alunos que acabaria por cursar física. Nos congressos, os risos eram garantidos e a alegria era constante. Em 2006, partiu para o mestrado e seu jeito alegre e coração puro foi testado ao limite, pois ela vivenciou algo que não é diferente para várias mulheres que estão nas exatas. Pois enfrentou os vários desafios e preconceitos e se tornou mais forte e dura sem perder a ternura. E combateu e continua combatendo esses desafios e preconceitos que afligem várias mulheres no desempenho de suas atividades profissionais. Com toda a energia e intensidade com que sempre conduziu sua vida, concluiu, em 2009, seu mestrado na Universidade Federal do ABC, com o estudo da propagação de raios cósmicos de ultra alta energia em campos magnéticos extragalácticos. Em 2013, concluiu seu doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o estudo de aglomerados estelares abertos no complexo, sigla essa que eu não entendo aqui, né, porque eu não entendo de astronomia, então não vou nem falar a sigla. Fez um pós-doutorado em astrofísica estelar pela Universidade Federal de Santa Maria e, achando pouco desenvolver pesquisa em astrofísica estelar, onde realiza o estudo fotométrico da estrutura e estado dinâmico de aglomerados estelares imersos e abertos, ensinar na licenciatura em ciência na Universidade Federal do Pampa e atua
e atuar na divulgação da astronomia para a comunidade e no apoio à entrada e permanência de meninas nas áreas de ciências, engenharias, artes e matemática, é também membro, coordenadora do Grupo Cientista do Pampa, integra a equipe do Parent Insights, é membro do GT Mulheres na Ciência da Unipampa, membro da Colaboração Internacional Vista, membro titular da Sociedade Astronômica Brasileira e da União Astronômica Internacional. E também é sócia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso era o que eu tinha para falar de uma forma muito breve, uma pequena apresentação singela para a nossa querida Eliade. Muito obrigado, Selma, pelo convite. Obrigada, Luiz. Até eu fiquei emocionada. Né, Eliade? Então, depois aí a gente conversa um pouco mais, né, para a gente não atrasar o pessoal que está lá na transmissão. Então, eu passo a palavra para a nossa convidada da noite, né? E se ela quiser compartilhar a tela, tudo aí, sinta à vontade já para a gente começar. E muito obrigada, Luiz. Obrigado a você pelo convite. Gente, boa noite. Como dizem aqui em Uruguaiana, eu nunca tive uma leitura de currículo Lattes tão diferente e gostosa de ouvir, né? Porque normalmente pegam ali o resumo do currículo Lattes da gente e lê, é membro, é não sei o quê. Mas de forma tão humana, porque ali, né, no resumo do currículo Lattes, é sempre um resumo e pronto. E aí Luiz vem e faz uma leitura humana, resgatando os meus projetos, minhas peripécias. E eu vou te falar, Luiz, que quando eu for convidada para os eventos agora, eu vou pedir para te procurarem para fazer essa leitura, que eu me emocionei. Né? Eu nunca me emocionei com a minha leitura de currículo, e essa foi a primeira vez, porque envolve muito mais do que concluir curso, integrar sociedades, envolve uma história, né? Uma história em que o próprio Luiz faz parte. E é muito gostoso ter você aqui, é uma surpresa, me sinto feliz pelo convite da professora Selma, que também é uma pessoa muito importante para o ensino de astronomia em Vitória da Conquista. Foi professora de um grande amigo meu, que é referência dentro da astronomia e astrofísica no mundo. Então, ter nessa sala aqui pessoas, né, que fazem tanta diferença, seja para o ensino, seja na vida da gente, seja como seres humanos. Então, fiquei bastante emocionada, agradeço a leitura. E, normalmente, esse meu primeiro slide, ele faz um resumo quando não tem a apresentação de currículo, né? Faz um resumo da minha trajetória, e é o que o Luiz explicou ali, né? Saí lá de Vitória da Conquista, que atualmente é o Colégio Militar, né, gente, que eu estudei na escola Heraldo Tinoco, fui para a UESB, fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi onde eu sofri o assédio sexual, e aí denuncio, começo tudo de novo, vou para a Universidade Federal do ABC, trabalho com raios cósmicos, depois vou para a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho com aglomerados estelares, telescópio Vista, Santa Maria, agora professora da Unipampa do curso Ciência da Natureza. Mas aí o Luiz ainda fala dessa minha trajetória como extensionista, e que foi maravilhosa, com aqueles relógios de sol para cima e para baixo. E, então, assim, essa foi a minha trajetória, resumindo como que eu, o porquê, né? E como que eu chego na área de astrofísica. E para falar com vocês de onde que eu estou falando, eu estou situada aqui no mapinha do Rio Grande do Sul, conhecida ali pelo Jorge, já que ele disse, né? Que ele veio daí para cá. E aqui eu estou na fronteira oeste, aqui está Argentina e Uruguai, e eu estou bem em cima da linha aqui, entre a Argentina e o Brasil. Eu estou na cidade de Uruguaiana, que é essa cidade aqui, vocês podem ver uma foto, essa foto aqui é tirada de lá da Argentina, virada aqui para a minha cidade, é um plano só, não tem um morro, o único morro que tem aqui é uma cratera, que é de impacto meteorítico, então eu tinha que cair aqui mesmo, né? E é uma cidade de 130 mil habitantes, está muito frio aqui, hoje deu uma melhoradinha, a gente teve a mínima de 4, anteontem deu -2,
Eu sou professora da Universidade Federal do Pampa, é uma universidade multicamp, tem 10 campi espalhados pela região do Pampa, né? Então, esse campus aqui é o de Uruguaiana, é um campus que concentra os cursos da área de saúde, tem medicina veterinária, a gente tem enfermagem, a gente tem a licenciatura em educação física, e alguns outros cursos da área da saúde, e tem o curso de licenciatura em ciências da natureza por uma estratégia, né, de ter mais professores de ciências física, química e biologia nessas regiões. Então, mas os campi aqui são separados por área, né, tem o campus das engenharias, que é logo depois a 100 quilômetros daqui. 100 quilômetros aqui é muito perto, viu, gente? Porque eu estou num lugar bem longe. E esses vários campos distribuídos. E a gente tem um planetário na cidade de Bagé, que é a cidade onde tem a reitoria, é um planetário fixo, planetário da Unipampa, e a gente tem muitos projetos, né, voltados para o ensino de astronomia. Então, a minha carreira em astrofísica acaba sendo utilizada aqui também dentro dos projetos, além da divulgação das ciências, né, através da astronomia, a gente utiliza também dentro de projetos voltados para o planetário. Então, esse é um resumo da onde que eu estou falando. O Luiz fez um resumo maravilhoso da minha trajetória. Nem eu tinha parado para pensar nessa forma. E vocês vão ver que meus slides, eles têm umas datas, assim, outubro de 2020, aí vai vir um de 2014, porque eu pego e faço uns Frankenstein, dependendo do que eu escolho, e eu não estou mexendo nas datas, porque às vezes alguns eu só acho os PDFs, eu não acho as apresentações em si, aí vem data, vem tudo. Vocês vão ver que tem Frankenstein aqui da minha vida inteira. E aí, esse Onde Como Nascem as Estrelas, eu acho que com a Selma a gente propôs Como Nascem as Estrelas. Eu não sei se foi onde, se foi como. Eu falei, eu vou levar os dois, porque eu falo de como elas nascem, mas eu falo muito mais de onde elas nascem. E olhando para essa imagem que vocês estão vendo aí agora, que é uma imagem que é captada por celular, essa imagem não é minha, é de um grupo de astrofotografia que eu faço parte, mas se você colocar teu celular afastado aí de Conquista, vai ali para a zona rural, deixa uma exposição aí de 30 segundos, um ISO 2000, por aí, você já consegue captar essa imagem. Deixa o telefone paradinho, inclinado para onde vocês quiserem, as imagens ficam assim. Eu já fiz algumas aqui no campus, e esse é o céu que vocês, né, indo dançar um forró na noite de São João, olhando para o céu, quando podia, né, gente? E vai poder logo, logo. Essa é a imagem que vocês veem, né? E que normalmente é o céu acima das nossas cabeças. Muito difícil, tem sido muito difícil a gente ter esse céu, porque agora com a iluminação, o crescimento das cidades, Conquista, que teve um crescimento absurdo, que é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo esse céu. Eu me lembro, indo para Itapetinga, um ônibus quebrou uma vez, eu me lembro de olhar para o céu e ter bem essa imagem. E isso aqui chamava muito a minha atenção, né? Essas nuvenzinhas brancas, que aí no curso da UESB eu acabei aprendendo, que eram as pequena e a grande nuvem de Magalhães, que são duas galáxias, né? E aqui a gente vê um braço da nossa Via Láctea. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas regiões, tanto aqui na nuvem de Magalhães, eu vou trazer algumas estrelas recém-nascidas aí, e vamos falar dessas regiões aqui, que são meus objetos de estudo. Para falar sobre isso, a gente tem que conhecer um pouquinho a nossa Via Láctea, né? Se eu quiser saber como que as estrelas nascem, onde elas nascem, eu tenho que saber para onde que eu tenho que olhar. Se eu quiser fazer um estudo, eu tenho que apontar meu telescópio para onde. Então, se eu pudesse ver a Via Láctea de fora, se eu pudesse mandar uma sonda para fora da Via Láctea, como que eu deveria enxergá-la? Deveria ser isso aqui. Isso aqui é uma ilustração gráfica, né, de como é a nossa galáxia. Então, a gente tem um bojo, né, que a gente tem o centro da galáxia, e a gente tem aqui a parte dos braços espirais. E quando a gente dá um zoom nesses braços, onde é que a gente está localizado? A gente está localizado no braço Sagitário, a gente está numa localização muito privilegiada, porque a gente está virado para o centro da galáxia, então essa luz amarela que vocês veem aqui, gente, isso aqui é isso aqui, ó. Né? Então, a gente está virado para dentro. A nossa posição, né, do sistema solar, a gente está virado para cá. Então, a gente consegue ver o centro da galáxia e a gente tem ainda um braço passando na frente aqui, ó.
E isso é muito bom para nós, porque a gente acaba tendo informações tanto da componente dos braços quanto da componente central. Isso ajuda bastante quando a gente vai fazer a observação do céu. E o que é essa Via Láctea, né? É um amontoado aí de estrelas, material interestelar, que seria algo muito pouco denso entre as estrelas, e gravidade. Batendo isso no liquidificador, eu tenho esse bolo lindo aí, que seria a nossa Via Láctea. E a massa dela está em torno, se eu considerar a massa do Sol, eu vou ter 10 na 11 vezes a massa do Sol em toda a Via Láctea. O que me dá aí aproximadamente 2, né? 1,8, 10 na 41 quilogramas. O que é essa massa, né? A gente tem muitas estrelas aí. O espaço entre uma estrela e a outra tem uma média de 5 a 8 anos-luz. Então, a luz de uma estrela para chegar na próxima vizinha vai levar, em média, aí 5 a 8 anos. Esse é o espaço que existe entre as estrelas, gente. Então, né, 5 a 8 anos-luz de distância é bastante. Então, dificilmente uma estrela interage com a outra, dinamicamente falando. E além dessas estrelas que compõem, né, essa massa aí, dessa Via Láctea, a gente tem gás e poeira, que representa aí 10 a 15% da massa visível. O restante, gente, é matéria escura. Por que eu sei disso? Porque a galáxia tem uma determinada velocidade, a gente tem como medir isso, e a partir daí eu sei qual é a massa que ela deveria ter. Porém, eu não enxergo esse material. Então, existe algo ali, só que eu sei que tem, porque a dinâmica me diz isso, mas não é visivelmente enxergado, né? A gente não consegue enxergar isso, por isso que a gente chama de matéria escura. E a matéria visível, né, seria aí 10 a 15% formada de gás e poeira, tá bem? E aí, quando eu dou o zoom nela, a gente tá vendo esse bracinho aqui. O que seria essa poeira aí que tem, que eu chamo de poeira interestelar, a poeira entre os braços, né? Essa poeira, ela é composta aí por grãos de 0,1 a 1 micrômetro de diâmetro, né? Ou 100 nanômetros, seria aí 1 vezes 10 na menos 6 metros. E esses grãozinhos, eles compõem 1% do material interestelar, então essa poeira muito fininha, ela é pouco, né? E esse grão de poeira é composto pelo seguinte: a gente tem uma casquinha de gelo em volta, internamente a gente tem silicatos, né, grafites, os PAs que são... Os PAs fazem até mal pra gente, né? Quando a gente assa a carne aqui no Rio Grande do Sul, fica aquela carninha tostadinha, aquilo ali são os PAs, e no espaço a gente também tem isso, tanto em galáxias, né, que está surgindo estrelas, a gente usa os PAs como traçadores para identificar essa atividade, e os PAs estão também aí nessa forma de poeira no espaço, tá? E eles são cobertos por gelo. A densidade desse meio interestelar é na média de 100 partículas por quilômetro cúbico. Gente, é muito pouco, né? A cada cubo aí de 1 quilômetro de extensão, né, por altura, eu tenho só 100 partículas, da ordem de 10 a menos 23 quilos por metro cúbico. Então, é muito pouco denso. Por isso que a gente chama o espaço de vácuo, né? Porque é uma coisa realmente pouco densa. Daqui a pouco eu vou fazer uma comparação dessa densidade com o ar que a gente respira, então vocês vão ver que o espaço a gente chama de vácuo por ele ter uma densidade bastante baixa. E essa poeira que está aí localizada no meio interestelar, entre as estrelas, compõe aí 0,1% da massa total da Via Láctea. Então, é bem pouco, né? Eu tenho bastante slides aqui com observações. A gente vai precisar dar nomes aqui às coisas, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é a poeira, o que é absorção, espalhamento, reemissão, avermelhamento. A gente vai falar sobre isso, então por isso que os slides têm bastante nomes, para a gente primeiro compreender essa parte teórica, e depois disso a gente vai para as imagens, porque eu vou dizer, olha, gente, isso aqui é poeira, isso aqui, né, é uma nebulosa. Falando do que o Luiz falou, aquela sigla é NGC 6357, Luiz, que foi a nebulosa que eu trabalhei. A nebulosa, na verdade, é uma nuvem molecular. E o NGC vem de um catálogo, né, de nomenclaturas dessas regiões. Então, todas as regiões moleculares descobertas acabam seguindo esse catálogo. Então, não tem explicação, assim, a gente chama de NGC 6357 mesmo.
Essa poeira que está localizada aí na região interestelar, ela é muito parecida, ela provoca efeitos com a poeira que a gente tem aqui na Terra. Por exemplo, durante o pôr do sol, a gente tem o avermelhamento, né? Vocês acabam vendo ali o sol muito vermelho. Vitória da Conquista tem um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. Indo para o ESB, eu só me lembro dessas imagens, assim, de agora tá colocando prédio ali. Eu tenho muito medo da gente perder esse pôr do sol do caminho. E em função da gente estar na região da Caatinga, né, muito próximo, então bastante poeira na época da seca. E o que a poeira faz? Essa poeira, ela absorve a luz do sol e ela reemite em comprimentos de ondas que vão para ali, para a escala do vermelho, né? Então, a gente acaba tendo esse pôr do sol avermelhado e o azul, ele é absorvido. A poeira também espalha a luz que incide, né? E ela reemite, ora ela absorve, ora ela espalha, ora ela faz todos os efeitos juntos. E essa poeira faz a mesma coisa, né? A poeira lá do meio interestelar, ela provoca esses efeitos com a luz que vem das estrelas lá da galáxia. Então, quando a gente observa as estrelas aqui, a gente tem que levar em consideração esses fenômenos de absorção, de reemissão, né? Que são os fenômenos que a poeira aqui faz também com a luz solar. Normalmente, o que acontece quando a gente tem poeira na frente, né? A gente tem algo denso na frente, a gente diminui o brilho do objeto que está sendo observado. Então, a gente vai ter sempre galáxias e estrelas menos brilhantes do que realmente são, em função dessas nuvens de poeira que existem no meio interestelar. A gente precisa levar em consideração, então, a localização das estrelas que eu vou observar. Agora eu estou falando desses efeitos, para daqui a pouco a gente falar de como que se dá esse processo de surgimento das estrelas na galáxia. Quanto maior a quantidade de poeira que está sendo atravessada, maior é a minha extinção, e às vezes o objeto que está lá atrás fica praticamente invisível. Então, se você imaginar uma grande nuvem de fumaça na frente do Sol, dependendo da quantidade dessa fumaça, a gente nem enxerga a luz solar, né? A mesma coisa acontece no espaço. E também, além dessa extinção, né, da gente não observar, a gente tem o objeto mais vermelho, em função dessa absorção do grão dos comprimentos de onda azul. A gente tem aí os efeitos de espalhamento, acho que até o próprio Luiz já falou sobre isso, espalhamento Rayleigh, espalhamento Mia, não sei se foi com o Luiz, ou se foi com o Lake, mas foi na UESB que eu falei a primeira vez sobre isso, que eu aprendi sobre isso. E a gente tem também o avermelhamento. Então, além da extinção, que é tornar o objeto menos brilhante, a gente tem o avermelhamento, que é tornar o objeto mais avermelhado. E o que eu posso fazer para eu enxergar o objeto que está lá atrás dessa quantidade de poeira? Eu posso utilizar o comprimento de onda do infravermelho. Então, os meus detectores aqui têm que estar no infravermelho, porque o infravermelho ele é mais transparente, ele é menos sensível aí à quantidade de poeira, eu vou enxergar o que tem lá atrás. Então, aí vocês já estão sabendo que, se eu quiser observar objetos em locais densos da galáxia, eu vou ter que observar com telescópios do infravermelho, e não com telescópios no óptico, que eu só vou enxergar a poeira, tá? O gás, que é a outra componente do meio interestelar, aí já é em bastante quantidade. A gente tem a poeira com 0,1% do que compõe a galáxia, o gás já compõe 99% do meio interestelar. Bastante. 10% da massa visível. 70% disso é hidrogênio, que é o alimento que a gente tem, né, para combustão, o alimento que a gente tem para as estrelas surgirem, o núcleo das estrelas é formado de hidrogênio. E aí depois a gente tem o hélio, né, em maior quantidade, que seria o elemento que no interior de uma estrela acaba a fusão vindo depois para o hélio. E aí o restante, carbono, nitrogênio, oxigênio e assim sucessivamente. É o ciclo CNO que a gente chama. Então, uma estrela, quando ela se alimenta do material que a gente tem mais disponível, hidrogênio. E depois que ela passa um tempo, né, realizando a fusão do hidrogênio ali, aí ela vai para o hélio, né? A gente forma o hélio, berílio, enfim. E aí a gente acaba indo depois para o ciclo CNO, que é o que o Sol está realizando agora, né? Carbono, nitrogênio e oxigênio. Está queimando o hélio e transformando isso em carbono, nitrogênio e oxigênio. Eu falo queimando, mas na verdade é a fusão acontecendo. Esses átomos desse gás que está no meio interestelar, então vocês estão vendo que hora eu estou falando do interior da estrela e hora eu estou falando do gás que compõe o meio interestelar. Por quê? Porque essa estrela surge do que tem ali no meio, né? Então, tem hidrogênio, ela surge com hidrogênio no seu núcleo. Esse gás que compõe o meio, muitas vezes ele está ionizado. Por que ele vai estar ionizado?
Se ele estiver próximo a uma estrela muito quente, esse gás acaba sendo ionizado, tá? A densidade desse gás, a gente falou da densidade da poeira, que é bastante baixinha ali. A densidade já do gás é na ordem aí de 1 átomo por centímetro cúbico, 10 na menos 21 quilos por metro cúbico. Antes a gente tinha falado em 10 na menos 23 quilos por metro cúbico. Então a poeira está em bem menor densidade do que o gás. Aí, para vocês terem ideia, né? O ar que a gente respira normalmente vai ter uma densidade aí de 3 vezes 10 na 19 átomos por centímetro cúbico. Então, a densidade do gás é mais alta que a da poeira, mas é infinitamente mais baixa do que o ar que nós respiramos, e por isso a gente considera esse meio, né, como vácuo. Como é que a gente estuda o gás? Linhas de absorção e emissão. Espectrômetro, né, a gente consegue fazer isso com chama em laboratório, e a gente consegue fazer isso observando o gás, né? As linhas de absorção e as linhas de emissão do gás observado vai me dizer aí quais são os elementos que compõem esse gás. É assim que a astrofísica acaba estudando o gás do meio interestelar. O hidrogênio, que é o que domina, né, esse gás aí, que é a quantidade maior que a gente tem de hidrogênio, a gente vai encontrar, importante essa informação para vocês entenderem lá na frente, os processos de formação das estrelas. O hidrogênio ele vai ser encontrado na forma neutra, que eu vou representar aí por H1, o ionizado, que eu vou representar pelo H2 romano, o neutro é o H1 romano, e o molecular, que é na forma do H2 ali subscrito, tá? A maior parte desse hidrogênio vai estar como neutro. O ionizado vai estar ali, como eu falei, em regiões em que eu tenho algo que está ionizando. Então, vai estar lá do lado de estrelas, né? E objetos que ionizam. E tem os moleculares também, a forma molecular. Temperatura, gente, frio, tá? A gente tem frio dependendo numa nuvem de poeira, ou muito quente próximo a estrelas, né? Então, vai variar desde poucos kelvins até milhares de kelvins, dependendo de onde eu estou analisando esse gás aí. A temperatura média de uma região escura é de 100 kelvins. Bastante frio, tá? Se você considerar que a água congela a 273, a 0 graus Celsius, então 100 Kelvin é bastante frio, né? Olha aí o slide de 2014 que eu falei que eu roubei, não sei de onde. É meu, roubado de mim mesmo, né? E aí eu vou fazer nesse Frankenstein aqui. Existe uma região que todo mundo gosta, as nebulosas. Eu vou observar as nebulosas. O que são as nebulosas, né? São ligações, né? É um aglomerado ali de gás e poeira. Então, esse gás, quando ele está junto com a poeira, a gente tem uma interação dinâmica de gás e poeira, eu chamo isso de nebulosas. Agora que vão começar as imagens, né? Vamos parar de vir estudar astrofísica para ficar vendo um monte de slide com letrinha. Eu falo para todo mundo que eu odeio slide com letrinha, eu gosto de slide com imagens, mas é porque tem como eu fazer imagens. Tem, mas eu prefiro escrever aqui. Agora a gente começa a ver as imagens. Olha, meu querido Marildo, meu Deus do céu, falar de astrofísica estelar para Marildo é um teste. Estou passando por uma banca de doutorado aqui. Gente, falar então sobre nebulosas, na verdade, é falar de efeitos que elas causam sobre a luz das estrelas que estão ali próximas a ela. Se a gente tem um obscurecimento da luz que vem da estrela, tá? Tem uma estrela atrás dessa região chamada nebulosa, eu digo que ela... e essa estrela tem a sua luz obscurecida, é uma nebulosa escura. Já tenho alguns objetos que estão próximos a nebulosas, e essas nebulosas brilham. Esse brilho acaba, né, sendo o efeito que a gente caracteriza ali como aquela nebulosa, como nebulosa de emissão. E tem algumas nebulosas que simplesmente vão refletir a luz que está por ali. Vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando é importante lá na frente. Aí as que refletem a luz são chamadas nebulosas de emissão. Eu trago aqui algumas conhecidas, tá? Vocês vão observar o efeito que eu acabei de falar. Essa nebulosinha aqui, quem quiser escrever no chat, pode escrever aqui. E quem está pela transmissão do YouTube, pode passar as perguntas para mim aqui pelo chat. Porque aí eu posso ir respondendo para vocês à medida que eu vou falando aqui. Eu não gosto de ser palestrante, não.
Eu gosto que, enquanto eu fale, vocês vão mandando aí as perguntas, que aí as perguntas de vocês até complementam, né? O que eu estou falando. Eu falei das nebulosas que obscurecem o objeto. Vocês veem claramente isso acontecer aqui, né? A gente tem uma nebulosa aqui, ó. A gente tem essa nuvem, esse aglomerado de gás e poeira, e o objeto que está ali atrás está nitidamente obscurecido. Tem alguma coisa ali atrás que está obscurecida aqui. Mas eu tenho uns efeitos aqui de reflexão, aqui, ó. Tá? Aqui também, aqui é a NGC 1999. Se vocês quiserem ver imagens dela, né, no Google, vocês colocam a nébula ou só NGC 1999, vai aparecer a imagem dela. Eu tenho esse objeto aqui muito escuro e muito denso. Dificilmente com o telescópio infravermelho você consegue atravessar isso aí, porque mesmo nos comprimentos de onda infravermelha é difícil você atravessar essa região e ver o que tem atrás, viu? É o Bernard 68. É uma nebulosa escura. E aqui a gente nem tem os efeitos de reflexão como tem na 1999. Vocês veem que ela simplesmente tapa, né? Ela obscurece tudo que tem ali atrás. Aqui a gente tem alguma coisa sendo vista, mas aí é o obscurecimento. Isso aqui são nebulosas escuras. A gente tem as nebulosas de reflexão, que é o caso dessa daqui, a nebulosa de Órion, que está ali embaixo das Três Marias, né? A gente tem na adaga do Caçador ali, a gente tem essa nebulosa de reflexão. Então, a gente tem estrelas aqui, e a luz dessas estrelas está batendo, né, nessa nuvem e sendo refletida. Então, a gente tem uma nebulosa de reflexão. E a famosa nebulosa do olho, ou da hélix, linda e maravilhosa, que advém aí de uma explosão de supernova, você tem aqui, né, a onda de choque sendo claramente desenhada. O material que estava nesse envolto tá as cascas externas dessa estrela ejetada. E aí você tem esses efeitos bonitos que lembra muito uma íris. Se vocês colocarem olho em 4K no Google, vocês vão ver algumas imagens que lembram muito as nebulosas de emissão. Aí aqui você já tem, né, a interação da luz com esse material. Aí você tem a nebulosa de emissão. Essa é a diferença entre elas, tá bom? Aí, voltando para a nossa galáxia, a gente pode observar aqui algumas regiões com essas características. Regiões muito densas de poeira, ó, escurecendo bastante aqui. Aqui a gente tem o centro da Via Láctea nessa região, né? Aqui a gente tem coisas que brilham bastante, né? Isso aqui é fotos com celular, você consegue fazer isso aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei do Google mesmo, não tem assim. Aqui a gente tem algumas regiões que parecem emitir mais, né? Então a gente consegue perceber. Eu vou dar um spoiler aqui, que seriam regiões de explosões de supernova, que é da Eta Carina. Então dá para ver claramente aí que a gente tem tanto obscurecimento, tem avermelhamento, né, visivelmente falando, e a gente tem também a emissão. Só olho nu, fazendo uma análise muito crua. O que seriam, então, essas nuvens que eu chamo de moleculares? Agora a gente começa a falar efetivamente do que é o tema da palestra. Primeiro tem que ter toda uma teoria, né, para a gente aprender os termos, e agora a gente começa a falar de ingredientes mais que necessários para criar estrelas, né? Eu preciso de nuvens moleculares. O que é isso? Moléculas. Olha que coisa, né? Vou entrar num loop infinito. E o que são nuvens moleculares? Moléculas. São nuvens que têm densidades muito altas. Lembra que a gente estava falando de densidade de 10 na menos 23, 10 na menos 21 partículas por metro cúbico. Agora a gente está falando de 10 na 12 partículas por metro cúbico. Então são coisas muito densas, né? São grandes, são complexos, né, extensos, e elas vão de moléculas simples, como monóxido de carbono, né, até as moléculas de estruturas maiores, CH3, CH2, CN. Então, a gente tem aí diversas moléculas complexas que compõem aí o meio interestelar. Você tem açúcares, você tem álcoois, falta só o copo para fazer a caipirinha, né? E vocês podem perceber que nós temos, então... O Gustavo fez uma pergunta ali, daqui a pouquinho, Gustavo, já falo contigo. Então,
a gente tem desde coisas muito simples, que apenas existem ali, e alguns efeitos físicos ocorrem em função dessa interação da luz com elas, e a gente tem ali coisas mais complexas, capazes, né, da gente sintetizar e gerar o que a gente chama de estrelas. A variedade da tonalidade da nebulosa é devido à variedade de proporção de elementos? Gustavo, normalmente as nebulosas são compostas, né, de gás e poeira. E esse gás e essa poeira, se eu estou falando da nossa galáxia, então ela vai ter, né, a composição química da nossa galáxia. Normalmente elas deveriam ser todas compostas pelo mesmo material. A variação dessa tonalidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nas imagens pode ser o tratamento da imagem, entendeu? Que fez com que ela ficasse daquela cor. Se você está observando... eu vou ser muito cuidadosa para responder essa sua pergunta, porque você teria que pegar e fazer o mesmo tratamento de imagem para todas as nebulosas que você está observando. A variação ali da tonalidade pode indicar maior ou menor temperatura, né? Você que vai definir essa tonalidade dentro do teu RGB, que é vermelho, verde e azul, que é a cor que a gente monta as cores que a gente utiliza para compor e colorir as nossas imagens. Porém, vai ter uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho mais na frente, que a variação de tonalidades vai indicar alguns elementos ionizados. Então, a sua pergunta talvez tenha sido respondida dessa forma. Ah, tá batendo no colar. Tá bem. Vou falar assim. Ou eu tiro o colar. Vou tirar o colar. Gente, eu não fico... Já mostrei meu colar bonito. Agora eu vou tirar. Pronto. Desculpe. Eu não paro quieta, né? Então, se eu parar quieta, eu não falo. Então, gente, eu acho que eu te respondi, né, Gustavo? Vai depender muito de como você está tratando. Se essa variação de cor vai te definir temperatura, se essa variação de cor vai te definir composição química, é o tratamento que você dá para essa variação de cor, tá? Como eu te falei, é muito da nossa, né, da nossa pesquisa, o que eu quero enxergar ali. Essas nuvens moleculares, que são os meios mais ricos, né, que a gente tem de complexos moleculares, a gente acaba tendo essas coisas, como eu falei, muito grandes, né, da ordem de dezenas de parsecs, e é uma medida que eu utilizo para falar de coisas muito grandes. Um parsec tem 30 vezes 10 na 12 quilômetros, né? 3 vezes 10 na 13 quilômetros. Então, eu vou falar 40 parsecs, 5.000 parsecs. Então, é só multiplicar por isso aí. Então, na astronomia e astrofísica, a gente vai utilizar essa unidade. E essas nuvens moleculares são coisas grandes mesmo. Então, são essas coisas que a gente enxerga ali, escuras no braço da galáxia, que a gente consegue ver daqui, aquelas estruturas mais escuras na fotografia que eu mostrei para vocês. Tá? São objetos extremamente massivos. Porque como as estrelas vão acabar surgindo a partir delas, e as estrelas são coisas massivas, né? Eu preciso ter muita massa para alimentar isso. Então, as nuvens moleculares são extremamente massivos, né? São os objetos que têm mais massa dentro da nossa galáxia. Durante quanto tempo podemos observar uma supernova? A supernova a gente pode observar, depois que ocorre o evento, né? A gente pode observar bastante tempo, anos, só que o evento supernova são alguns dias. O evento, né? O evento dela ejetar daquele brilho intenso e depois isso diminuir, alguns dias. A gente tem relatos, né, de Eta Carina, a gente estava aguardando muito e que isso acontecesse na constelação do Escorpião, aí todo mundo ficou esperando, não aconteceu, porque houve uma variabilidade no brilho, mas não aconteceu. Essa intensidade luminosa é muito rápida, mas depois, né, o efeito ali, você pode, por exemplo, a nebulosa da Hélix, aquilo ali vai ficar ali milhares de anos daquela forma, aquele gás varrendo, mas aquele brilho intenso é alguns dias, por isso que é bom estar olhando para o céu para esperar.
Acho que eu respondi a pergunta. Se não, pode me mandar aqui. A composição dessas nuvens onde vão nascer as estrelas acaba sendo átomos de hidrogênio, hélio, né, que são aqueles elementos primordiais que nós temos. As moléculas de água. Olha aí, já vem dióxido de carbono, NH4. A gente tem também os grãos de poeira. É riquíssimo, né, gente? E temperaturas da ordem de 10 a 50 kelvins. Então, as nuvens moleculares são muito frias. E, além de serem muito frias, elas têm os elementos que corroboram, né, para a formação de estrelas. Sobretudo, poeira e moléculas mais complexas em maior densidade, que vai acabar me dando aí uma ajudinha com a gravidade, para quando essas coisas se aglomerarem. E os átomos, que são os combustíveis primordiais aí para começar a sintetizar a minha estrela. A gente, vem mais um desenhinho agora. Vamos falar, então, como é que eu faço uma estrela surgir nessas nuvens, já que você está falando que tem elementos ali para surgir uma estrela. Eu preciso causar uma perturbação nessas nuvens moleculares gigantes. Quais são os tipos de perturbação que eu posso causar ali? Uma passagem de uma estrela num caminho, assim, ó. A gente tem tudo dinâmico, né, gente? O espaço, ele é dinâmico, tá tudo se mexendo, tudo se move. E nesse movimento dos braços da Via Láctea, né, a gente pode ter estrelas ali, nesse sistema caótico que nós temos de movimento. A gente pode ter a passagem de uma estrela por uma nuvem interestelar. Ou apenas a perturbação, né, dessa estrela. Não precisa ser necessariamente a estrela, mas que ela vai carregando com ela. Isso pode desequilibrar o que eu chamo de equilíbrio dinâmico ou equilíbrio hidrostático da nuvem. E isso pode gerar uma alteração no meu equilíbrio gravitacional. E aí, com essa bagunça, né? O que seria esse equilíbrio hidrostático? Eu tenho uma gravidade totalmente equilibrada com a pressão hidrostática, que é esse peso que eu estou fazendo sobre a nuvem. Eu tenho essa coisa aí, enquanto eu não tenho reações nucleares, antes de começar a existir a estrela, eu tenho uma coisa só equilibrada. Uma quantidade de poeira que não colapsa, que está ali, né? De material que não colapsa. Passou a estrela, eu altero esse equilíbrio hidrostático. Eu falei de pressão interna, essa pressão começa a aparecer no momento, né? A pressão externa, que empurra a gravidade, ela vai começar a aparecer principalmente a partir do momento que eu faço essa bagunça na nuvem. Que eu começo a mexer nesse material e ele começa a colapsar em função da gravidade. E dependendo da quantidade de massa que eu tenho aí, eu estou aumentando a temperatura desse sistema. E se essa temperatura atingir uma temperatura suficiente para eu fundir o hidrogênio, eu começo as reações nucleares. Fundir, eu sempre uso fundir, mas é a fusão. Eu preciso de 2 eventos, né? Então, acontecendo isso aqui na nuvem, seja a passagem com estrela, vou para outro exemplo, 2 nebulosas gigantes se encontrando. Já vou ler a pergunta do Gustavo. 2 nuvens gigantes passando uma pela outra. Nesse movimento, né, do braço da galáxia, eu tenho isso acontecendo. Essa interação entre essas 2 nuvens moleculares gigantes também pode alterar o estado de equilíbrio hidrostático da minha nuvem. E uma outra coisa que pode acontecer é a tal da explosão de supernova acontecer próximo de uma nuvem. O que essa explosão faz? Lembra da foto que eu falei aqui? Olha, aqui a gente tem, vou mostrar para vocês. Ó, essas ondas de choque arrastando esse material, alterando esse estado, né? Fazendo com que essa coisa comece a se aglutinar. E o que acontece ali para começar a formar estrelas? Primeiro, fragmentação. Essa grande nuvem da ordem de dezenas de Pársec, ela começa a se dividir em pedaços menores. Se eu estou falando de pedaços menores, eu aumento a densidade. Então, com densidades cada vez maiores e pedacinhos cada vez menores. A grande nuvem se fragmenta. Após isso, esses fragmentos, eles vão se tornar instáveis gravitacionalmente, porque eu estou falando de um equilíbrio gravitacional que existia antes, e para eu manter tudo isso,
eu vou mexer nesse equilíbrio gravitacional. Então, elas se tornam instáveis gravitacionalmente, eu mexi no tamanho, eu mexi na densidade, né? E elas colapsam. Esse colapso tem a ver com o quê? Com a perturbação do meio, com aumento de temperatura. Então, assim, gente, mecânica clássica e termodinâmica pura. Pegar uma estrela, vamos falar de como surgem as estrelas. Da aula de clássica, da aula falando dos equilíbrios, da aula de termodinâmica, tranquilamente, então interior estelar, para a gente falar, né, da fusão dos elementos. Vou falar muito de termodinâmica. E, dependendo da massa que a minha estrela tem inicialmente, ela vai chegar aí numa temperatura tal que só a quântica vai poder explicar, né? Então, a gente tem aí a física, ela pode ser explicada, você pode fazer um curso de pós-graduação utilizando uma estrela como exemplo, e tu vai lá, as cadeiras da pós-graduação exigidas, ou da graduação, tu usar a estrela e ir trabalhando área por área com ela. Eu falando aqui, eu lembro das aulas de Luiz, eu lembro da aula, né, de Jorge Anderson, eu lembro das aulas de Silvânia, eu tô chique, lá na TV do Luiz. E já tive que dar um curso, né, lá na UFSM, dentro do programa de pós-graduação em física, lá na astrofísica, utilizando a estrela, o interior estelar, para falar de termodinâmica, para falar de clássica. Então, a estrela é um dos melhores exemplos para a gente fazer isso. E física nuclear, então, né, que a gente precisa muito compreender como se dá a fusão dos elementos, temperatura, então, partículas, quando eu fiz lá no mestrado, muito também utilizar esses interiores estelares para compreender o que acontece. Deu para entender, então, mais ou menos aí a bagunça que esses eventos causam, né? Seja a passagem de uma estrela, seja o encontro de duas nuvens, seja as ondas de choque provocadas por uma explosão de supernova que vai fazer essa alteração. E aí a gente vai ter esses dois eventos, tá? Fragmenta a nuvem, a partir da fragmentação, a gente tem o colapso. Nem todas as vezes isso vai formar estrela, a gente tem que ter uma massa para isso. Nem todos os acidentes geram estrelas, tá? A gente tem uma condição para que ocorra esse colapso, para que eu consiga começar a ter temperatura suficiente para ter fusão dos meus elementos no interior e eu falar que aquilo é uma estrela, tá? A gente tem ali a condição de protoestrela, a gente tem aquela coisa que não está brilhando ainda, né? Ela ainda não está emitindo luz, não tem fótons em relação da fusão nuclear, a gente tem aquela condição ainda de início dessa aglutinação do material, né, dessa coisa se reorganizando para a gente começar a ter os eventos de emissão da luz, né? A gente tem esse pré-nascimento aí. Essa condição para essa nuvem colapsar ou não, né, foi determinada por Sir James Jeans, e ele que estudou essas condições. Quais são as condições que, após a perturbação que tem numa nuvem, o que pode gerar ou não uma estrela? E aí ele determinou qual deve ser a massa para que eu possa ter essa formação estelar, que é chamada massa de Jeans. Essa massa é muito gostoso deduzir essa equação. Eu não trouxe aqui, às vezes eu trago, às vezes não trago, hoje eu não trouxe, eu estou bem louca. A temperatura e a densidade da nuvem é que vão me dizer se eu tenho ou não massa suficiente para esse fenômeno de formação estelar acontecer. A minha temperatura vai variar diretamente, né, com a minha massa. O que quer dizer isso? Se a minha pressão, eu tenho temperatura alta, vamos pensar uma coisa equilibrada, bonitinha, nossa panela de pressão. Eu taco-lhe fogo na minha panela de pressão, aumenta a minha pressão. Então, temperatura alta quer dizer pressão alta. Para eu ter muita pressão, para essa coisa não expandir, eu preciso ter muita massa. Para essa massa fazer com que essa coisa colapse. Quanto maior a massa, maior a gravidade colapsa. Então, quanto maior a temperatura, né, maior é a massa que eu preciso ter. Tá bem? Outra coisa que também é determinante é a densidade dessa nuvem. Não é toda nuvem que vai ter a densidade suficiente para eu formar. É inversamente proporcional. Quanto maior é essa minha densidade, maior é a minha gravidade. Então, eu não preciso ter muita massa para formar. Então, se a densidade da nuvem é alta,
pouca massa já consegue fazer que eu tenha gravidade suficiente para ter o colapso. Se eu tenho temperatura alta, eu preciso de muita massa para que exista o colapso, para que isso consiga vencer essa pressão, né, em função da temperatura. E por isso que só 1% das nuvens, só 1% de toda a nuvem forma estrelas. Então, aquela massa enorme que a gente tem das massas das nuvens moleculares, só 1% delas é que vai formar estrelas também, viu? Essa é a equação da massa de Jeans, e a gente acaba deduzindo essa equação a partir aí do equilíbrio gravitacional, né, da nuvem. A equação da mecânica clássica é muito, bem gostosa de trabalhar. Para cada fragmento dessa nuvem, lembra que a gente tem a nuvem grandona e ela se fragmenta. Aconteceu o quê? Explodiu uma supernova, ou então uma nuvem passou pela outra. Então, cada pedacinho, né, após a fragmentação, se essa massa for maior do que a massa de Jeans, eu vou ter a formação de estrelas. Se não é, se ela é menor, eu vou ter uma nuvem estável. E essa nuvem fica ali, bonita e plena. E só, embelezando, né, o céu. Aí tem uma coisa que eu coloco nesse slide, mas eu não acredito, não. Eu coloco aí a nível de informação, mas eu acredito muito mais nas estrelas se formando em aglomerados do que individualmente, porque menos de 1% das estrelas se formam individualmente. As estrelas normalmente vão surgir em grupos. A gente tem essas nuvens moleculares como berçários estelares. Sempre você tem o surgimento de estrelas em aglomerados. Dificilmente vai ter uma nuvem que ocorre uma fragmentação, uma estrela só. É bem pouco. A gente sempre vai ter estrela em aglomerados. Da ordem de dezenas a centenas de estrelas surgindo na nuvem, dependendo da massa. Tá bem? E se essa massa da nuvem for da ordem de 10⁴, né? De 10 mil, né, a 100 mil massas solares, essa nuvem se fragmenta e forma estrelas em grupos, né? Várias estrelinhas, que é o que a gente chama de aglomerados estelares. Então, quando o Luiz leu ali o meu currículo, ele falou, ele trabalha com aglomerados abertos. É isso aqui. Aglomerado aberto, né? São esses aglomerados que surgem aí na galáxia e que podem surgir a qualquer momento. Aglomerados imersos são os que eu estou falando efetivamente, são os que estão dentro da nuvem ainda. São os bebezinhos dentro da nuvem do material que gerou. Vocês vão ver que isso aqui é quase uma pediatria. A gente vai utilizar muitos termos, mortalidade infantil, berçário estelar, sempre vai ter isso aqui. Se essa massa dessa nuvem for de 10 até 100 massas solares, a gente tem só uma estrela, ou um sistema binário. O que eu nunca observei, eu observo muitos sistemas binários de estrelas dentro de nuvens grandes. Então, eu tenho um aglomerado estelar com várias nuvens, várias estrelas que surgiram em função, né, dessa alteração. E eu tenho sistemas binários dentro do aglomerado. Mas observar estrelas que nasceram isoladamente em sistemas binários, eu não enxergo. Mas, olha, vocês podem me perguntar. Peraí, tem uma pergunta do Gustavo, já vou dar uma olhada. Vocês podem me perguntar assim, e essas estrelas que a gente observa sozinhas aí? Porque a maioria das estrelas que vocês veem no céu estão sozinhas. A única estrela... tem outros aglomerados que dá para ver olho nu, mas tu tem que ter um olho muito bom. A olho nu, tá? A olho nu, vocês enxergam em cima da cabeça de vocês aí as Pleiades. Tem uma fotinha aqui. Já sei onde está. Estava lá na minha apresentação da minha... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Gente, tá em outro. Daqui a pouco aparece. As Pleiades, dá para ver bem aí em Conquista. São 7 estrelas juntinhas. A olho nu a gente consegue ver 7. Com o telescópio tu vê ali que é da ordem de 300 estrelas, pelo menos. Algumas centenas de estrelas. Eu confundo sempre o número de estrelas. Pergunta do YouTube. Estou respondendo agora. O Sol não é o caso de uma estrela surgindo sozinha, né? Como na maioria das vezes as estrelas vão surgir em grupos, elas se separam ao longo da vida delas. Esse pessoal que nasce junto, eu vou colocar uma foto aqui, tá? Esse pessoal que nasce junto, a probabilidade deles seguirem juntos ao longo da vida da estrela é muito baixa. É de 5% apenas.
que é o que a gente chama de mortalidade infantil do aglomerado. A partir do momento que essas estrelas nascem em grupo, vários fenômenos vão ocorrer ali e que vão corroborar para a separação desses membros. A dinâmica das estrelas, né? A ação gravitacional ali. A gente tem muitos acontecimentos. O início da vida das estrelas, o início da vida de um aglomerado estelar, ele é permeado por acontecimentos que alteram o estado dinâmico, gravitacional todo o tempo. Ventos estelares, o início da vida da estrela é bastante conturbado. Então, esses ventos, normalmente estrelas muito massivas, estrelas O, estrelas tipo B, a gente vai ter estrelas de várias massas surgindo ali. No aglomerado, todas as estrelas não são idênticas em massa. Elas vão ser idênticas em composição química da nuvem ali, né? Mas não em massa. O que vai acontecer? Essa alteração de estado dinâmico, essa movimentação faz com que eu perca algumas estrelas e elas vão se escapando. Entendeu? E elas começam a se separar. Pode acontecer de um aglomerado, ainda depois de ter sobrevivido a isso, a essa alteração do estado dinâmico, ele cruzar com uma nuvem molecular. A gente tem essa passagem do aglomerado por uma nuvem molecular altera novamente o meu estado dinâmico e olha eu desfazendo o meu aglomerado. E aí eu vou perdendo essas estrelas do aglomerado, essa ligação gravitacional acaba sendo perdida e eu vou lotando, permeando o meu firmamento, meu espaço aí de estrelas solitárias. Então, as estrelas que eu chamo de estrelas de campo, que são essas estrelas que estão aí sozinhas, que só formam constelações pela projeção, né? Que a gente está vendo aqui, uma atrás, uma na frente, elas não estão ligadas efetivamente, elas são sozinhas porque elas estão numa fase da vida em que elas já se perderam dos seus irmãos. A remoção do gás é uma das coisas que mais altera esse estado de ligação gravitacional. Esse gás aqui, esse material, essa poeira aqui, a remoção do gás em função dessas ações, né, do início da vida das estrelas, também altera o estado dinâmico. Então, gente, tudo corrobora para o aglomerado não ficar unido. Então, o Sol é o caso particular de estrela surgindo sozinha? Não, a gente, né, normalmente a gente tem todas as estrelas que a gente vê sozinha acabam sendo membros perdidos de aglomerados. Gente, eu não saberia dizer, eu não me lembro de ter lido nenhum artigo que fale especificamente assim da vida do Sol. Mas como é que você faz para saber se o Sol tem estrelas vizinhas aqui? Você olha na vizinhança, compara a estrela, massa, compara a idade dessas estrelas, e aí você acaba, né, supondo que essa coisa, pode ser que eles tenham vindo da mesma nuvem. E isso envolve N estudos, né? Você tem que estudar um monte de coisa e ainda assim não afirmar com 100% de certeza que aquela estrela é irmã do Sol. Mas, ou foi expulso de seu aglomerado. Provavelmente expulso, Wesley, até porque um tempo atrás eu acreditava que o Sol é um sistema binário. Mas aí tem um problema, né? O Sol, ele é tão... O Sol é danadinho. O Sol tem um campo magnético de estrelas que dá a idade dele. Você pega um monte de estrelas gêmeas do Sol. Você analisa o campo magnético dessa estrela, o Sol é diferente. Ele tem algumas particularidades. Assim, eu assisti uma defesa de doutorado que me dizia, nossa, a gente está aqui, a vida, né, em torno do Sol na Terra. Além da Terra ser muito particular, a gente tem o Sol como uma estrela muito particular. Pode ser, né, Wesley, que ele seja um caso muito incomum, mas como eu estou te dizendo, é muito raro, muito raro. Eu não saberia te dizer se o Sol necessariamente saiu sozinho da nuvem dele. Eu não saberia te dizer isso. Eu nunca nem li, nem acompanhei nenhuma defesa relacionada, né? Eu estudo mais, é uma pergunta interessante que eu devo pesquisar, mas normalmente as estrelas de campo nasceram em aglomerados, tá bem? Margarida, eu vou deixar essa pergunta por último, porque ela foge muito, muito do assunto. Você vai ver por quê. Já vou te dizer que se você fez alguma declaração de amor para uma estrela cadente, vai na fé que tenha dado certo, porque pela estrela cadente mesmo não deu. Vou desiludir o amor da sua vida agora. Que não esteja assistindo essa palestra, Margarida. Daqui a pouquinho eu respondo. Gente, como eu estava dizendo,
As massas, né, das estrelas que saem da nuvem, então elas são gêmeas por nascerem de uma mesma nuvem, mas as massas são diferentes, eu já vou mostrar por quê. E a massa de uma estrela é que vai dizer se ela vai viver muito ou pouco. Então, dentro de um mesmo aglomerado, eu posso ter estrelas em estágios evolutivos diferentes. Eu vou ter estrelas em estágios evolutivos diferentes. Porque o que dá o tempo de vida de uma estrela, se vai ser mais rápido ou mais lento, é a massa dela. Então, se no mesmo aglomerado eu tenho uma estrela com uma massa muito grande e tenho uma estrela com uma massa muito pequena, eu vou estar em diferentes estágios da minha vida a partir dessa massa. Então, o aglomerado vai ter estrelas com idades diferentes, tá bem? Em estágios evolutivos diferentes. E o que determina essas massas, tá? Eu chamo de função de massa inicial. A gente estuda a função de massa inicial. A gente tem, por exemplo, uma nuvem com 1000 massas solares. Aquela nuvem grandona. E essa nuvem colapsa, né? Fragmenta, ou na ordem inversa, ela se fragmenta, colapsa. Quantas estrelas vão formar ali? Né? Isso vai ser determinado pela função de massa inicial, que vai ser quantas estrelas eu vou formar a partir de determinada massa, tá? Os objetos que têm uma massa inferior a 0, esses números são aproximados, né, gente? Dependendo do artigo, do autor, do sexo, aí pode variar bastante. Os objetos com essas massas aí, menores do que 0,072 massas solares, não conseguem estabelecer a fusão de hidrogênio em hélio. Então, não forma estrela. Entendeu? O objeto ele não tem massa suficiente para induzir uma temperatura alta em função desse colapso para ter, né, a fusão nuclear de hidrogênio em hélio. A temperatura suficiente, né, para fazer essa fusão. Então, eu não tenho estrelas ali. Eu acho esse número meio estranho. A partir de 0,03. Eu acho que tem um erro aí. Acima de 13 massas de Júpiter, vamos pensar assim? Aí eu tenho a fusão nuclear possível, tá? E qual é a maior massa, aliás, de estrela que eu posso formar da nuvem? 150 massas solares. Esse é o limite para uma estrela. Eu trabalhei com um aglomerado que cada estrela tinha 3 estrelas, né? Um sistema ternário de dentro do aglomerado. Cada uma delas tinha 100 massas solares. É uma das maiores massas, né, que a gente tem. Não estou falando de tamanho, falando em massa. E essas massas muito altas faz com que a estrela dure muito pouco. Porque a temperatura é muito alta, então o ciclo acontece muito rapidamente, né? A gente tem um limite também para essas massas. Essa é uma das coisas que eu acho mais gostosas de trabalhar com estrelas recém-nascidas, né, com aglomerados estelares imersos, que ainda estão lá dentro da nuvem, é a formação sequenciada ou formação induzida. Por que é difícil nascer apenas uma estrela? Se eu tenho uma massa de nuvem grande o suficiente para gerar estrelas, o evento do nascimento de uma estrela acaba fazendo com que outras surjam. Porque, como eu falei, o nascimento de uma estrela bagunça tanto dinamicamente, né? O equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático dessa nuvem, que esse nascimento dessa estrelinha aqui acaba gerando o nascimento de outras. Faz uma perturbação no meio, que nasce outras, e que perturba outras, e que perturba outras, e que vai tendo uma formação sequenciada. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que mostra que aqui também a gente tem, aqui tem um aglomerado lindo. Aqui é na Grande Nuvem de Magalhães, aquela galáxia maiorzinha que estava lá na foto. E aqui a gente tem a M33, linda, né? Essas estrelas aqui do aglomerado, gente, eu tenho um olho treinadão, né? Então, assim, eu bato o olho aqui, eu sei que é aglomerado aqui. Eu bato o olho aqui, eu sei que tem um aglomerado aqui. Aqui eu sei também que tem aglomerado. Eu sei porque eu tô vendo essas bolhas aqui, né? Isso aqui, ó, isso aqui é característica de aglomerado estelar. Estrelas recém-nascidas ali que estão consumindo esse material, tá fotodissociando essa nuvem, tem ionização. Então, eu olho para essas regiões. Ó, bolha, tem. Um monte de estrelinha igualzinha, aí eu já sei o que é aglomerado e o que não é. Aqui eu sei que não é, aqui é a estrela de campo. Diferentes tamanhos, cores, você não tem essa... Antigamente achava que o aglomerado era bonitinho, redondinho. Não é bem assim também. Quanto maior a massa, maior a energia de fusão, tem que ser para vencer a gravidade e impedir a estrela colapsar. Assim ela gasta menos... peraí. Quanto maior a massa, maior a energia de fusão. Tem que ser para vencer a gravidade e impedir a estrela de colapsar. Assim ela gasta mais pelo tamanho. Bem isso, traduzindo o que eu falei, né? Quanto maior essa... eu tenho muita massa, eu tenho muita temperatura no interior dessa coisa, né?
E além disso, né, muita massa é colapso gravitacional. Eu preciso de pressão de degenerescência, que a gente chama de pressão de degenerescência, é a pressão que segura esse colapso gravitacional. Para eu segurar, eu preciso dessa coisa esquentando. E assim vai. Está esquentando, está comendo material, está realizando a fusão a todo gás. Então, uma estrela de muita massa é uma estrela marcada para morrer muito cedo. Porque ela vai gastar muito mais rápido o material dela em função dela realizar muita fusão. Traduzindo é isso, né, Gustavo? Gente, o que mais? Eu gosto muito desse efeito aqui de formação estelar sequenciada, porque foi isso aqui que deu um brilho para a minha tese. Depois eu fecho essa apresentação aqui e busco algumas imagens para vocês. Acho que vão mostrar, enquanto a gente bater o papo aqui, de que a minha tese eu consegui encontrar qual foi o aglomerado, a estrela, tipo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Dentro da minha nuvem que eu trabalhei, eu consegui dar uma linha do tempo para falar assim, não, esse cara aqui perturbou essa nuvem, que perturbou essa, eu consegui dar essa linha, né, de quem foi que gerou esse gatilho para a formação estelar. Então, é uma coisa que eu gosto muito, porque quando você estuda um aglomerado só, você não determina, né, quem veio primeiro ali. Você pode determinar, tem uma linha das estrelas, né, elas nascem espaçadas em alguns milhares de anos, alguns mil anos, mas dentro de uma grande nuvem com muitos aglomerados, você consegue dizer quem veio primeiro ali, né, dependendo dos dados que você tem. Então, aqui são exemplos de duas regiões de formação estelar, né? E as regiões H2. Essas regiões H2 são as regiões ionizadas por essas estrelas que estão aqui, estrelas do tipo O e do tipo B, que são as estrelas mais quentes, que têm temperatura suficiente para ionizar esse gás. E aí, para esses fótons, né, a gente fazer fotodissociação nessa nuvem, produzir ventos estelares o suficiente para expandir esse gás, para produzir... Eu tenho energia, né, de dissociação o suficiente, eu tenho energia o suficiente para ionizar essa nuvem. Então, as nuvens moleculares onde ocorrem formação de estrelas acabam se tornando em regiões ionizadas, que a gente chama de regiões H2. Então, se eu quiser observar um aglomerado estelar recém-nascido, eu vou buscar por regiões ionizadas. Eu vou buscar por regiões com bolhas. Já estou dando aqui para vocês um mapa, mais ou menos. Essa é uma imagem da região H2 que eu trabalhei no doutorado. Eu comecei por essa região. Essa imagem não é minha. Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho as minhas imagens. Essa aqui é uma imagem no óptico, eu consigo ver a poeira, né? Eu consigo ver... Lembra das 3 estrelas de 100 massas solares cada uma? Isso aqui é um aglomerado, PISMIS 24. Quais são os membros desse aglomerado? Essas estrelinhas amarelas aqui, parecidas entre elas, essas grandonas, então são as estrelas de maior massa, que causam uma perturbação enorme. A gente tem pilares de formação, lembra daquela imagem dos dedos de Deus aqui, ó? Pilar de formação normalmente vai ocorrer em regiões H2, é onde está formando estrelas, né? Essas regiões H2, elas vão ocorrer ao redor dessas estrelas O e B, que são estrelas de alta temperatura. São grandes, de 10 a 50 pascals, então é um gás ali, né? Desculpe, é um material que está permeando, né? Está envolto dessas estrelas que acabaram de nascer. São regiões frias, né? As nuvens moleculares gigantes são frias, são compostas de hidrogênio. Eu tenho todos os componentes que a gente conversou aqui. A gente tem o hidrogênio neutro, a gente tem o hidrogênio ionizado, né? E tem o hidrogênio molecular. Essas regiões aqui, onde vão surgir as estrelas, são necessariamente as nuvens de região molecular. E as regiões H2 vão surgir a partir da ionização dessas estrelas que nasceram, né? E aí elas se tornam regiões H2, tá? Aqui é, de novo, a informação do que é uma nuvem molecular gigante. Eu começo a estudar esse aglomerado no meu doutorado. Eu caio nele, né? O meu orientador me dá ele e fala, aliás, eu queria que tu determinasse os parâmetros desse aglomerado. Então, eu pego ali os dados dele, no infravermelho, né? Quais são os números, né? As componentes deles na banda J, H e K, 1,3 micron por aí, micrômetros. E eu começo a observar a imagem do aglomerado, e tem alguns testes que a gente faz, né?
Eu pego todas as estrelas que o telescópio me manda e faço um teste estatístico para comparar as estrelas entre si. Comparar estrelas de uma área externa com as estrelas de dentro dessa região, e aí eu faço uma subtração do que estatisticamente pode ser do aglomerado. Então, tudo que se parece com o campo externo, eu arranco fora, e o que fica, eu chamo, isso aí é aglomerado, porque essas estrelas se parecem de alguma forma, tá? É assim que eu faço essa para dizer, isso é um aglomerado, né? Todas essas estrelas aí são membros da mesma família. E esses complexos, que eu chamo de complexos de formação estelar, que é onde tem as estrelas recém-nascidas, são regiões H2, eu tenho ali, né, regiões ionizadas, dependendo da temperatura da estrela que vai estar ali do lado dela. Essas regiões vão estar normalmente nos braços da galáxia, porque vocês viram que no braço é onde tem mais poeira, né? As regiões H2 mais fracas, aí elas vão estar sobre os discos, mas a gente quer achar estrela recém-nascida, eu vou procurar nos braços da estrela. Vem vocês. A estrela HD 186302. Esse negócio de estrela, tarará, eu não decoro nada, viu? Porque isso aí é o programa que dá pra gente. Localizado a cerca de 184 anos-luz do Sol, possivelmente é fruto do mesmo berçário onde nasceu o Sol. Muito obrigada, Antônio Henrique. Então quer dizer que a minha informação não está errada. Nasceu a estrela sozinha, olha, a gente ia ganhar, achar uma que nasceu sozinha, é ganhar um Nobel, porque é difícil. É difícil. Obrigada pela informação. Eu estudo muito as composições, os parâmetros físicos dos aglomerados, né? Esse aglomerado, ele tem uma densidade de estrelas caindo do centro, indo para as bordas. Eu estudo a velocidade de rotação, né? Velocidade das estrelas. Eu estudo a idade desse aglomerado. Eu estudo o potencial dinâmico. Tem algumas coisas, né? Alguns parâmetros que eu busco dentro dos aglomerados. Então, normalmente, eu não estudo a estrela sozinha, não. Eu estudo todos os membros. E, ainda mais, indo além, para eu estudar a estrela sozinha de um aglomerado, ela tem que ser especialíssima. Caiu no meu colo uma estrela especialíssima, que foi uma estrela do tipo Wolf-Rayet, que são poucas estrelas Wolf-Rayet descobertas na galáxia, encontradas. E eu descobri um aglomerado que tinha... A estrela já era conhecida, mas tinha um aglomerado em torno dela. E, por coincidência, foi essa estrela que causou a bagunça lá na nuvem. Eu trago algumas fotinhas daqui a pouco. E vamos para essa imagem. Então, agora, vocês veem que a gente vai olhar para isso aqui com outros olhos, né? A gente tem agora uma imagem que a gente sabe que onde tem essas regiões mais avermelhadas aqui, a gente tem algum evento que aconteceu ali, que ionizou. Isso chama atenção. E se eu quiser procurar estrelas recém-nascidas, eu vou buscar aqui dessa poeirona, né? Essa coisa que pode ser que tenha algo para mim, né? Eu não vou procurar aqui. Porque aí eu estou falando do halo, estou falando, né, de regiões que não tem tanta poeira assim. Olhando melhor, né? Essa imagem aqui, telescópio vista. Olha, gente, eu tenho um aglomerado aqui e eu tenho outro aglomerado aqui. Esses aglomerados, eles são aglomerados abertos, né? São estrelas que nasceram juntas e permanecem juntas. A probabilidade de acontecer 5%. Ao longo da vida da estrela, ela vai envelhecendo, aí é que vai perdendo, né? A gente tem essa ligação se perdendo. Mas a gente tem aqui, normalmente essas regiões apresentam explosões de supernova, né? Itacarina, a gente tem. E regiões muito ionizadas, né? Regiões de estrelas muito quentes. Então, a olho nu, assim, é difícil você dizer, mas se você observa no infravermelho e consegue ainda assim observar essas regiões aqui, pode ir lá que você vai ter estrelas recém-nascidas. E foi o que eu fiz. Quando eu estudei aquele aglomerado Pismis 24, que é esse cara aqui, não tinha fim, gente. O aglomerado não tinha fim. Eu vou abrir as imagens enquanto a gente conversar aqui. Eu tentava, porque quando você observa o aglomerado, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou abrir. É uma apresentação muito parecida aqui. Muito parecida, mas que tem algumas imagens que eu acho que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu vou terminar. Que essa aqui é grande, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte.
vou mostrar aqui. Aqui estão as Pleiades, ó, que eu queria mostrar para vocês, tá? Isso é aquele aglomerado estelar que já perdeu, né, o gás e que dá para ver a olho nu. A gente vê 7 estrelas, mas todas essas aqui, ó, brilhantes azuis compõem ele. A gente vê essas 7. E aqui é uma nebulosa de reflexão. A gente tem só a luz sendo refletida ali. Aqui não, a gente tem um aglomerado imerso, ó, a poeirona em volta e tá aqui os bebezinhos, ó. Que é a nuvem que gerou esse aglomerado. Você vê que é diferente, né? O gás aqui tá só refletindo a luz, aqui não. A gente vê uns rastros, assim, dos ventos estelares. E aqui é um aglomerado globular, que são os aglomerados que nasceram junto com a galáxia, que tem a idade da galáxia. Já vou olhar a pergunta do Antônio, ou o comentário. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu observo do aglomerado. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha aqui. Não tenho. Tenho, vou ter. Vocês entenderem do que é essa... Acho que eu não vou... Aqui! Gente, isso aqui, ó, me dá a densidade, o número de estrelas a partir do raio do meu aglomerado. Supondo que ele é esférico, maior número de estrelas no centro, que vai caindo, até se igualar com as estrelas de campo, que são essas estrelas que estão espalhadas. Quando eu estudei o aglomerado PIS 24, isso não tinha fim, gente. Isso ia caindo. É como se o aglomerado fosse enorme, e não tinha como ele ser daquele tamanho. Então, eu fui abrindo a minha imagem, fui solicitando mais dados para uma colaboração, que é a colaboração vista, e foi isso que me fez cair. Depois eu respondo algumas perguntas, como chegam os meus dados, essas coisas, se vocês quiserem. E foi isso que me fez cair nessa imagem aqui, ó, gente. Então, eu comecei estudando isso aqui. E aí, isso aqui é a imagem do telescópio Vista, né, que foi feita durante uma varredura no céu, durante 5 anos. E eu caí nessa região inteira aqui. E o que eu descobri aqui? Que essa coisa que não terminava nunca é porque tinha vários aglomerados. Eu tinha picos, né? A coisa caía, de repente subia de novo, era mais um aglomerado, caía, subia de novo, mais um aglomerado. E aí eu comecei a buscar. E aí eu caí num aglomerado que tem aqui, eu caí num aglomerado amarelinho que tem aqui, que não tem nada a ver com a história, que só está projetado na frente da nuvem, eu acabei descobrindo ele, descobri esse outro. Aqui embaixo tem mais um aglomeradinho, né, que é dessa nuvem. E o que significa? Tem um outro grupo de estrelas bem grande aqui também. Então, o que significa isso? Que essa nuvem aqui está com esse buraco aqui no meio, porque ela gerou vários aglomerados, né? Então, eu tive uma formação sequenciada de aglomerados dentro de uma grande nuvem, que é uma nuvem muito grande, né? E essas estrelinhas ficam dentro ali dessa nuvem por 5 milhões de anos até. Depois disso, esse gás já vai sendo expulso, né? A nuvem já foi bastante consumida, então é muito difícil você encontrar o aglomerado ligado à nuvem que o gerou. A probabilidade de você achar isso é de 5% apenas. É muito mais fácil achar uma galáxia quando tu aponta o telescópio para o céu, que ninguém tem observado, que você encontrar um aglomerado com a nuvem que o gerou. Você vai achar um aglomerado aberto, mas ligado à nuvem é difícil. Então, eu tive muita sorte de cair nesse lugar. Né? Meu orientador me dá o PIS 24 e eu ia aumentando e achar algum aglomerado. Tá bem? Deixa eu ver aqui da onde eu posso continuar. Ok. Vou voltar lá para aquela apresentação que eu estava. Deixa eu controlar meu tempo. Deixa eu ler, então, a pergunta aqui. Gente, esse negócio do home office, eu me esparrando, né? Às vezes que eu troco aqui. Vamos lá. Aí, a estrela, gostei da informação de Antônio. O Wesley, só por curiosidade, as estrelas Wolf-Rayet, por que elas são exóticas? É o processo de formação? Menino, massa demais, né? É uma estrela exótica. Porque lembra que eu falei que a probabilidade de uma estrela sobreviver por ter altas massas é muito baixa quando ela tem uma massa muito alta. Então, eu estou num limite, na verdade, de massa para a existência daquela estrela. Já começa por aí. E aí, os processos físicos que ocorrem, né, deveriam corroborar para uma morte muito rápida. E eu acabo tendo aí algumas particularidades para a existência dela. Então, são estrelas que pouquíssimas estudadas, viu? Porque como são pouco observadas, você não consegue
poucas encontradas, você não consegue tirar muitas coisas delas, não. Assim, na época, quando essa estrela aqui, deixa eu ver aqui, aqui, na imagem da minha nuvem molecular gigante, aqui tinha. Vou voltar ali para eu te mostrar qual é a estrela Wolf-Rayet, viu, o Wesley? Ai, não acredito que eu fechei. Achei. Eu vou te mostrar quem é a estrela Wolf-Rayet dentro daquele aglomerado ali. Não vou colocar na forma de apresentação, não. Tá aqui. Aqui. Essa aqui. Ao redor dela tem algumas poucas estrelinhas ainda, que é do mesmo aglomerado, o que é quase que impossível de acontecer para a idade que ela tinha. Porque a estrela Wolf-Rayet, ela tem ventos estelares, né? O processo dela de ejeção de massa, de casca externa, deveria fazer com que ela varresse tudo à sua volta e ela não permanecesse ali. Então, ainda tenta se compreender, para você ter ideia de como foi difícil para mim, para eu tentar entender como é que tinha um aglomerado em volta da estrela Wolf-Rayet. Não tem... Existem diagramas, né, que a gente chama de diagramas HR, que são os diagramas que mostram a posição que a estrela deve ter. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Para quem não ouviu, eu vou procurar um exemplo aqui. Já estou brincando com as apresentações, mas é a partir das perguntas de vocês, né? Então, eu tenho uma determinada estrela que tem uma determinada massa e uma temperatura. Essa estrela vai ocupar algum lugar aqui, ó, nesse diagrama HR. Eu trabalho muito com o diagrama cor-magnitude, que pode ser convertido para esse temperatura e luminosidade. Ela vai ocupar uma determinada posição aqui. As anãs brancas caem aqui, né? Aí a gente vai ter as gigantes, supergigantes, as estrelas da sequência principal. Gente, as estrelas Wolf-Rayet, a gente não sabe onde elas têm que cair aí. Só para vocês terem ideia do quanto foi difícil, né? Então, quando eu faço o diagrama cor-magnitude desse aglomerado que tem a estrela Wolf-Rayet, eu acho que eu trouxe aqui, né? Então, se tu pega os dados das estrelas cor e magnitude, por exemplo, aqui é das Pleiades, ó, elas seguem essa sequência a partir da cor, né? Da estrela, da temperatura, da luminosidade, a massa vai determinar isso, né? Ela vai ocupar alguns lugares. O meu gráfico da minha estrela Wolf-Rayet, ela cai num lugar em que a curva que vai me dizer, essa curvinha bonitinha assim, ó, que vai me dar a idade do aglomerado, a minha estrela Wolf-Rayet está fora. Ela não se encaixa ali. Então, as questões evolutivas das estrelas Wolf-Rayet ainda são muito... Ainda falta muito, né? As linhas de emissão dessas estrelas são alargadas, são intensas. A gente tem nitrogênio, tem as Wolf-Rayet de nitrogênio, a gente tem as carbonadas. Gente, é uma estrela... Eu não entendo muito delas, né? São estrelas da sequência ali das estrelas O, mas que para mim foi uma bomba ao mesmo tempo, porque encontrar um aglomerado em torno de uma estrela dessa... Só para vocês terem ideia, naquela galáxia maior da nuvem de Magalhães, só tem 150 estrelas dessas conhecidas. Então, é muito difícil ainda a gente entender as sequências evolutivas, né? Tem que conhecer muitas. Os ventos estelares delas deveriam ter afastado aquelas estrelinhas que estão em volta. Eu ainda encontrei elas com estrelinha em volta, as irmãzinhas dela. Então, é isso. Nem eu sei te dizer ainda o que... Tive uma visita do meu cachorro aqui. O que são as estrelas Wolf-Rayet, porque ainda falta-se muito, né, para compreender. Deixa eu pensar o mais aqui. Tem mais perguntas? Não, só tem a da menina que eu falei que eu ia responder depois, de Margarida. Deixa eu voltar lá para a minha apresentação para a gente finalizar e ficar aqui conversando, porque aí eu vou respondendo as perguntas. Gente, o Luiz querendo ser formal, eu sou a pessoa mais informal da face da Terra, viu? Tem que ser um evento, assim, informalíssimo, mas eu quero bater papo com vocês sobre estrelas. Então, eu não sou formal, não. Vamos lá. Aqui, então, como eu mostrei para vocês, né? Eu acabei aumentando a imagem e caí dentro de uma região
uma grande nuvem, né, um grande complexo H2, com várias estrelas, vários aglomerados que surgiram ali. Está muito ionizada. E aí, esse é o complexo, Luiz. O NGC 6357 é esse complexo aqui. E eu estou trabalhando há mais de 5 anos, porque depois que a gente vira professor... Quando a gente faz doutorado, é 4 anos, né? Aí vira professor, leva 10 anos para estudar a mesma região, porque tem N outras coisas. Aqui está a minha região NGC 6334, que é um outro complexo muito parecido com o que eu trabalhei no doutorado. Eu tenho uma aluna trabalhando nesse complexo aqui atualmente. Chama de pata do gato, né? Nebulosa da pata do gato. Dá para ver os dedinhos aqui. Isso daí são estrelas... a gente tem a explosão de supernova que gerou essa bolha bonita. E que, né, sequencia a formação de estrela. Aqui está o NGC 6357. Teve alguém que fez uma pergunta sobre as cores, né? Por exemplo, essas cores aqui, ó, elas já mostram emissão S2, que é a emissão da linha 6.716 angstroms. Então, assim, quando você olha o espectro dessa região, tem uma linha de emissão ali de S2, aonde tiver vermelho, está indicando isso. E as verdes e as azuis estão indicando alfa e O3. Então, a linha H-alfa, né, e a linha O3 de 5.700. Então, aqui cada cor está me indicando essas emissões. Então, essa cor aqui é isso. Mas a cor das minhas já indica, né, maior... eu trabalho com 3 bandas, então cada cor identifica uma banda. Tá? Essa região aqui é essa aqui, ó. Aqui está no óptico. Aqui eu já tenho vista, né, na emissão aí do CTIO. E aqui é a região da pata do gato, que é essa outra aqui. Então, essa aqui, NGC 6357, é essa. E a região da pata do gato aqui, agora vista no infravermelho. Vocês veem que eu consigo ver bem mais estrelas. Então, eu estou ultrapassando aí a poeira. Aqui é um dos dedinhos do gato, né? Tem aqui, ocorreu uma explosão de supernova, por isso essa bolha bonita desse material sendo expandindo, empurrando o que está por aqui. E a gente pensa, não, essa estrela explodiu aqui e empurrou todo o resto. E aí eu tenho formação, eu tenho aglomerados aqui em vários pontos, né? Eu já achei 2 aí que são meus também. E isso seria a formação estelar sequenciada, já não é uma nuvem redondinha que nem essa daqui, né? Que tem ela mais esticada. Talvez a explosão de supernova tenha corroborado também para esse formato diferente, né? E muitas, eu identifico aqui fotoassociação, fontes de infravermelho, estrelas jovens, isso aqui é uma imagem, são as imagens que eu trabalho mesmo, imagens que eu acabo tratando e recebendo os dados, tá? Eu vou ficar por aqui para eu responder perguntas, porque aí, dependendo das perguntas de vocês, é assim que elas nascem e são nesses lugares que elas nascem. Eu posso trazer gráficos de como eu identifico, né? Qual é a idade, de como eu identifico, porque aí eu falaria uma outra palestra, né? O que é o diagrama de identificação, né? O cor-magnitude, quais são os parâmetros que eu determino, né? E tudo isso eu tiro daqui, por exemplo, as sequências evolutivas que determinam a idade do aglomerado. Aí eu pego meus dados, coloco em cima dessas linhas e aí eu sei qual é a idade do meu aglomerado. Tá aqui, né? Eu vou mostrar só um exemplo. Aqui são os meus dados. Vou mostrar o da estrela Wolf-Rayet. Tá aqui, ó, esse aglomerado aqui. Então, eu tenho aqui a estrela Wolf-Rayet. Você vê que ela brilha tanto que ela queimou aqui, né? Minha imagem está saturada. E aqui essas estrelas pequenininhas. Gente, as imagens de verdade são assim, ó. Não são coloridas, não. Ela tem um avermelhamento aí de 494. Eu sei por quê. Quando eu joguei os dados do meu aglomerado em cima dessa linha, eles caem deslocados, eles caem mais para frente, então tá vermelho, eu tenho que voltar eles e trazer para cá. Aí eu tenho que desavermelhar, o quanto eu desavermelhei indica o avermelhamento que ele sofreu da nuvem. Olha lá a Mr. Wolf-Rayet, bonita lá, ó, não cai em cima da linha da sequência evolutiva, não. Né? Ele tem 9 milhões de anos, então quem veio primeiro aqui foi esse pessoal aqui, ó. Porque esses outros aqui são bem mais jovens. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, que é o PISMI 24, ele tem 5 milhões de anos, tá?
E o BDS 101, que é do meu orientador, Bica, e Dutra, que é um colega meu de trabalho aqui, que é esse aqui, ó, também. Ele vai ter aí da ordem de 5 milhões de anos. Então, essa nuvem começa com a bagunça da Wolf-Rayet, gente. Esse surgimento das estrelas. E aí vai dando a sequência. Aí eu medi massa, né? Vem essa maravilha aqui. Tem 9 milhões de anos, então ela surge primeiro. Tem esse aqui que tem 5 milhões de anos também. Então, tudo que acontece ali, 5 milhões de anos, é em função dessa bagunça que ocorreu com esse Wolf-Rayet. E aqui são alguns dados que eu tirei dessas regiões, distância, idade. Olha o presentão que eu ganhei, o que estava na frente lá, né, que não faz parte da nuvem. Então, ele tem aí na ordem de 5 bilhões de anos, né? 10 na terceira, vezes 1000. Então, vezes 10 na sexta aqui, né, anos. Sim, seria como 5 mil milhões de anos. Por isso que ele é bem mais velho, não é da nuvem, estava projetado na frente. É isso, gente. Meio informal, porque eu dei essa palestra ontem, e aí as pessoas vão fazendo perguntas, e eu vou inserindo, porque eu já suponho quais vão ser as perguntas que vão ser feitas. Aí, antes de eu abrir aqui, vou só responder duas. Gustavo, na formação das estrelas, elas começam fundindo hidrogênio, hélio, mas uma estrela pode começar outro elemento. Não, a gente sempre começa com o hidrogênio, que é o elemento que a gente tem essa fusão, né? O elemento indo para o hélio, porque é o que a gente tem de combustível, é o que a gente tem em maior quantidade, né, no meio. E aí, esses elementos, o hidrogênio é que vai fazer com que ocorra o hélio. Então, se você não tem nem material suficiente para você conseguir fazer com que isso se aglutine, a gente não tem nem isso, né, na nuvem. A gente não tem outro material senão o hidrogênio. E sem contar que essa coisa obedece uma ordem maravilhosa, que seria a temperatura necessária, né, para essa fusão. Eu iria mexer em muita coisa. Eu iria mexer na massa, né, o suficiente para fazer essa fusão. Então, normalmente não, mas em todos os casos é de hidrogênio. E respondendo, peraí, Selva, Margarida. Margarida, não existe estrela cadente. As estrelas não caem, elas se deslocam, né? Mas nós, do sistema solar, estamos deslocando junto com o Sol. Se as estrelas caíssem, a gente cairia junto. Então, a gente não perceberia que elas estão caindo, porque a gente faz parte de um grande sistema com estrela. O que a gente observa, o fenômeno que a gente chama de meteoro, é a entrada, né, de rochas espaciais na atmosfera terrestre, que acaba, assim como eu esquento as minhas mãos, esse atrito, aumentando a temperatura, tu vai ver que a chama vai ser de diferentes cores, depende da composição dessa rocha, né? E aí a gente tem essa entrada de materiais, né, que ficam aí, que são constituintes do meu sistema solar, os corpos menores do sistema solar, restos de planetas não formados, que a gente tem isso, né? A gente tem um planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, entre Marte e Júpiter. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Entre Marte e Júpiter a gente tem um cinturão de asteroides, muitos desses se desprendem, vêm para cá, e aí a gente acaba cruzando no caminho com eles entram aqui. Pode ser restos de lixo espacial também, né? Aqui a gente teve uma queda recentemente disso, então o fenômeno meteoro ou estrela cadente acaba sendo a queda de meteoroides, né? E que chegam aqui as pedrinhas bonitinhas, tem até alguns aqui que me doam, que são os meteoritos. Então as suas juras de amor não foi para as estrelas, Margarida. Obrigada, Selminha. Desculpa te interferir várias vezes, é que eu tentei responder o máximo de perguntas possíveis. Não, eu até gosto desse formato de perguntar, porque o pessoal não vai esquecendo e um faz a pergunta, vai chamando a pergunta do outro, né? Não, e sem contar que me deram informações. Por exemplo, eu não sei se o Sol, quem são os vizinhos do Sol, e aí me trouxeram aí o exemplo de estudo. Então, é a plateia que participa, né? Pronto. Eu vou só te falar um pouquinho aqui antes de agradecer. Tem pessoas aqui assim que eu vou identificando. Aí tem alunos eu acho que do mestrado de Feira, né, do mestrado de astronomia lá.
Eu identifiquei aqui uma aluna do mestrado profissionalizante em ensino de física aqui da UESB, que tem um nome parecido com o seu. Ela é orientada do professor Luiz, né, da CI. Bom, e antes de passar a palavra aqui para o pessoal, né, que quem quiser abrir o microfone pode fazer a pergunta direto, né, não quer escrever aí no chat, faz a pergunta direto. Eu já vou começando agradecendo Eliade, né, por ter sido tão gentil e ter aceitado o convite de vir falar para a gente. Agradecer demais também o professor Luiz da CI por estar aqui, por ter feito a apresentação dela, né, que foi... Né, ou seja, os nossos ex-alunos, né, não foi minha aluna só por um detalhe, eu dei aula foi na UESB Tapetinga, né? Bom, e agradecer a todos os participantes, tanto os que estão aqui na sala do Meet, quanto os que estão no canal do YouTube, né? E agora, fazendo esse agradecimento, eu passo a palavra assim, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Tem aqui os professores ou o público em geral. É claro que lá no YouTube eu vou trazer as perguntas para cá. Diga aí, professor Silvânio. O professor Silvânio também está aqui, é porque ele entrou com o e-mail do colegiado de física. Eu acho que foi a professora Eliade. Gente, aí é para quebrar com a formalidade. Eu e Luísa, a gente já Obrigada, Silvânio. Não tinha percebido. E aí, fiz a lição direitinho, Silvano? O que tu acha? Você ultrapassou as expectativas, você realmente está dando uma contribuição muito importante, né, dentro da astronomia, com as suas pesquisas. Eu parabenizo aí pelo seu trabalho, né, e gostaria de lembrar, Selma, que temos alunos também do curso de astronomia, introdução à astronomia, que foi a mesma disciplina que você fez comigo, Eliade. Sim. Aqui na sala, né? Rafael então, Rocha, gente, Leonardo, Léo, morro de inveja de você. Você foi convidado para dar palestra no IFE antes de mim. Eu falei, gente, não me chamaram. Morro de inveja. Que bom ter... Pena que eu não pude assistir quando você esteve presencial aqui na universidade, eu estava em outra atividade. Mas foi um prazer assistir a sua palestra, revê-la principalmente, né? E... um exemplo para a gente, né, para os novos alunos que estão fazendo a introdução à astronomia, que estão ingressando nessa área que é tão importante, que está sendo bastante difundida, né, agora, nesse momento no Brasil. A gente está trabalhando, né, e gostaria já de também deixar um lembrete, né, que o projeto de especialização em ensino de astronomia aprovado foi pelo nosso departamento, né, no colegiado de física, na área de física, na UESB, já está indo para o conselho, já vai ser a palavra final. Então, a gente deve começar realmente em outubro, né? Mais Maravilha. Feliz demais demais. aqui na região. Gente, Silvânio, para quem está assistindo aí, foi o meu primeiro contato na universidade com astronomia, né? Então, não é o dedo, não, tem a mão na minha carreira, né? Porque eu gosto de astronomia desde cedo, inventei de botar o Luiz para trabalhar com astronomia, mas Silvano foi quem me fez estudar de verdade. Ele e Marcelo Leig foi quem me fez estudar astronomia. Eu esqueci de fazer também um agradecimento a outra pessoa que está participando. Eu agradeço a todos, né? Mas aí tem uns que a gente tem que destacar o nome, mesmo porque o nosso próximo palestrante, né, do mês de agosto, que no mês de agosto vai ser mais no início do que no final, vai ser dia 12, né? E eu coloquei até no chat do YouTube, vai ser Flaubert, que está aqui também, e ele também foi egresso da UESB, né? Então ele vai ser o nosso próximo palestrante, e eu coloquei lá no canal do YouTube e vou colocar aqui no chat também para quem quiser ver o título da palestra aí. Astronomia e Cultura, Conexões Possíveis, né? Então, Flaubert, que eu acho que só está vendo pelo YouTube, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, e a gente vai aguardar vocês, né, no próximo mês. Você e vocês que quiserem assistir também. Então, só para finalizar, só parabenizar, né, todo o seu trabalho, o trabalho de Selma também, né, em divulgar a astronomia na região, né, que a gente continue assim, que, Eliade, você também, né, comece a difundir, junto com seus orientandos, né, eu estou vendo que você já tem orientando, isso é fantástico, né, eu me sinto bastante orgulhoso de ter tido você como aluna, né, como outros também estão no mesmo caminho,
uns estão até no IAG, né, já fazendo o seu mestrado. Tem vários estudantes nossos, alunos de física, de Luiz Daci, da professora Cristina, né, vários ex-alunos nossos que estão ingressando nessa área também. Então, eu me despeço aí, dando meus parabéns mais uma vez, parabéns para a Selma pelo trabalho. Obrigada. Obrigado. Tu já é avô, viu? Tá vendo? Trabalhou comigo gastronomia, já tem orientando, então já é avô. Tá certo. Acho que o Luiz levantou a mão ali. Obrigada, Silvane. Prazer em rever. Oi, posso falar? Eu levantei a mão. Ô, Liade, é só parabenizar pela excelente palestra, muito interessante, né? Como sempre, e repleta de informação. Adorei, né? E agradecer, né? E parabenizar aí a comissão organizadora pelo lindo evento, né? Então, assim, deixo aí registrado, né, a minha admiração por esse gosto que você tem por compartilhar, né, o que você aprende, o que você pesquisa. E parabéns, muito parabéns aí para a comissão organizadora também pelo um excelente evento. Obrigada. Muito obrigada, Luiz. Tem Saulo que levantou a mão, eu acho que ele quer perguntar também. Saulo Amaral. E Leonardo, está na fila. Pronto, sim. Liade, palestra maravilhosa, sabe que sou seu fãzaço mesmo, sempre estou te acompanhando. E não só eu, mas também meus alunos, os que são mais assíduos, na hora que eu posto lá o comunicado, o convite, já entram em contato comigo no privado. Então, mas assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você sabe, eu sou da área de química, e você fala tanto da questão mesmo assim dos elementos, da composição das estrelas. Assim, você trabalha nessa identificação ou você já recebe esses dados prontos ou algo do tipo assim? Dentro da astrofísica estelar, Saulo, é muito engraçado falar Saulo, já vem Saulo Amaral, né? Quando é ex-aluno, é nome e sobrenome. Dentro da astrofísica estelar, a gente tem divisões de áreas, né? Esse afunilamento do conhecimento acaba acontecendo aqui também. Então, a gente tem a parte de espectroscopia, para análise de estrelas, e a gente tem a parte de fotometria, que é observar a luz, né, emitida por essas estrelas. Então, observando com determinado comprimento de onda, qual é, né, a informação que eu tenho daquela estrela naquele comprimento de onda, naquela banda. Eu, por exemplo, trabalho com infravermelho. Aí afunila mais ainda. Dificilmente tu vai trabalhar com vários comprimentos de onda na fotometria. Eu trabalho com infravermelho. Eu observo as estrelas. Então, assim, eu estou olhando a quantidade de fótons emitidos por determinados objetos dentro de um determinado comprimento de onda. Então, eu não trabalho com a composição química, porque eu não consigo diferenciar o brilho, né, a luz de um elemento para o outro, só pelo que o meu CCD está me dizendo. A espectroscopia já vai trabalhar com as linhas, né, seja de emissão ou seja de absorção, se eu estou falando de galáxias, se eu estou falando de nuvens, se eu estou falando de estrelas. Então, a parte química, né, da composição química, quando eu trago aqui informações da composição química, são outros grupos que trabalham com isso. Por exemplo, a região NGC 6357, eu peguei dados do CAPA, que fez o estudo da composição química da nuvem NGC 6357. Eu sei disso porque eu confio nos trabalhos fotométricos dele, da espectroscopia dessa região, entendeu? Eu trabalho mais, então, com a questão, né, os meus dados vêm ali com as estrelas emitindo fótons, né, as estrelas daquela região, emitindo fótons, né, naquele comprimento de onda, que é no infravermelho que eu trabalho. E aí os meus dados vão ser muito mais voltados para as questões gravitacionais, né, para a forma com que esse aglomerado está ligado, naquele gráfico que eu mostro para você, que no centro tem muito mais estrelas, e aí vai caindo isso. Eu trabalho com a idade das estrelas, quando eu pego esses dados e jogo sobre o meu gráfico, né, sobre aquelas linhas, e aí eu consigo determinar a distância, consigo determinar o avermelhamento, a partir de equações, né, já
que me trazem essas informações. Então, eu trabalho com a parte fotométrica, eu não trabalho com a parte química. A parte química vem da espectroscopia de outros grupos. Muito obrigado, Eliade, respondido. E, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, tá? Selma, muito obrigado por todas as oportunidades que você vem me dando aí, tá participando como ouvinte nas palestras, tá? Obrigado, uma boa noite. Boa noite, Saulo. Eu vou já está convidado para a próxima. Léo, pode falar? Pronto, Eliade, tudo bem? Quanto tempo, hein? Homem mais famoso dessa Bahia. Gente, o homem é famoso demais, e é fantástico, e é jornal, e é não sei o quê, e é coisa. Vixe, fã, viu? Sou seu fã, menino. Sou seu fã. Nossa, não me faz isso. Eu que sou seu fã, você sabe disso. A última vez que a gente se viu, salvo engano, foi em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. A gente que se encontrou aí nos encontros de Física do Norte e Nordeste, né? Em Feira de Santana, depois em, salvo engano, foi em Maceió. Foi Maceió. Uhum. Caramba, bacana, é sempre muito divertido ver suas palestras, Eliade. Muito divertido, você é muito entusiasta da área, né? É bacana ver toda essa empolgação, esse amor pelo que faz, né? Isso contagia muita gente, contagia provavelmente seus estudantes na hora quando você dá suas aulas, os seus trazendo muita gente para a astronomia, né? As pessoas que estão ao seu redor, de uma maneira geral. Então, eu fico muito contente e feliz em poder. Eu, infelizmente, não consegui entrar desde o iniciozinho da sua palestra, eu tive que dar uma saída, mas assim que eu cheguei em casa, eu entrei. Então, parabéns pela sua brilhante palestra. Eu tenho uma pergunta, na realidade, uma pergunta de leigo, mais ou menos, então eu vou fazer a pergunta para você, mas eu gostaria de deixar esse comentário inicial. Então, um prazer revê-la virtualmente. Espero que a gente possa se ver em breve nos encontros, né, que essa pandemia passe logo e que as SABs da vida, os encontros de astronomia voltem a acontecer e que você possa vir ao Rio Grande do Norte. Possivelmente daqui a um tempinho você vai, né, se tudo der certo, você pode vir novamente com tranquilidade, eu, atualmente, você sabe, eu estou na ECT, na Escola de Ciência e Tecnologia, então vai ser um grande prazer recebê-la por aqui, viu? E, bem, é isso. Obrigado, Selma, por ter convidado a Eliade para apresentar. E dizer que eu também sou um pouco de Vitória da Conquista, viu, Eliade? Então, eu apresentei um pouco antes de você no IFE, por ter conhecido a Selma também, mas... Ela me explicou, tá perdoado. A minha família inteira de Vitória da Conquista, você não faz ideia. Olha que delícia, gente. Eu acho que tu tinha comentado alguma coisa no encontro de Feira de Santana. Eu acho que você comentou algo, né, dessa sua relação com Vitória da Conquista. E é muito bom tê-lo aqui. Não esqueça da pergunta, que se tu tá falando que é uma pergunta de leigo, eu tô aqui pensando que poderia ser, né? Vamos lá. Então, é engraçado que quando eu fui aí fazer a apresentação no IFBA, na época ainda, em 2015, teve um primo meu que eu não conhecia, que pediu, na época ainda tinha aquela coisa que estava acontecendo das minhas publicações, e ele mandou um livro para eu assinar. Um primo meu que eu não conhecia. Para você ter uma ideia de tanta gente que, de fato, são os meus parentes aí. É muita gente que, às vezes, foi em 2016, a Selma está falando, que foi muito bacana. Então, bem, eu deixo aqui, novamente, os meus agradecimentos por poder participar desse momento da sua apresentação nessas palestras do IFBA, né? Que tem a organização brilhante aí do Jorge, da Selma, e que eu consigo participar sempre que possível. E a minha pergunta, né? Depois eu deixo você fazer os comentários, se você quiser fazer alguns comentários em cima dos meus comentários também. A minha pergunta de leigo vem no seguinte sentido, né? Você sabe que eu trabalho um pouco também com aglomerados, não tanto como você.
Um dos aglomerados que eu trabalho é 30 Dourados. Você apresentou aí a imagem do Space Telescope, uma imagem muito bonita. E a gente trabalha com a questão de entender um pouco sobre a formação das estrelas, principalmente as estrelas de alta massa, ao longo da vida do universo, em função da metalicidade, né? E a gente sabe, né, que existe uma curva característica da taxa de formação estelar ao longo da idade do universo, que parece uma gaussiana, que tem ali um pico ao redor de cerca de 1 a 2 redshift, em redshift, certo? Então, você tem uma ideia, porque eu pergunto isso porque você é muito mais expert do que eu nessa área, então eu sinceramente não saberia, eu estou fazendo uma pergunta de leigo mesmo, eu não sei a resposta. Para falar, eu nem sei se existe essa resposta na literatura. Mas você sabe qual seria o motivo de ter uma taxa de formação maior exatamente ao redor de redshift 1 a 2? Respondendo, o meu co-orientador trabalhou com a análise dessa taxa de formação. A gente não tem o porquê, a gente tem a identificação e a gente pode afirmar, né? Na época, quando ele estava estudando isso, ele publicou isso, eu ainda estava fazendo meu doutorado, existiu ou não, né? Esse pico, existem grupos que sim, que não. Hoje a gente afirma, né, Léo, com mais certeza de que existiu, porém ainda não se conhece a origem desse pico, né? Dessa alta taxa de formação. A gente fica chutando possibilidades, né? Nesse período, o distanciamento entre as nuvens moleculares ter sido um pouco menor, e aí você tem esse gatilho, né? De sequência de formação, mas como é que eu vou identificar isso? Eu teria que fazer uma propagação, né, dessa simulação computacional, percebendo o distanciamento entre as nuvens, porque lembra, né, se eu tenho várias nuvens juntas, eu posso ter, mas aí você tem isso em vários lugares. Esse é o problema. Tu não tem numa região específica da galáxia, tu tem em toda ela essa distribuição. Se você volta no tempo, né, tu tem isso acontecendo em vários lugares. Então, para acontecer em vários lugares, eu não conheço, né, se já existe na literatura, a explicação para a origem disso. Né? Eu me lembro de, durante o meu doutorado, a gente ter falado muito sobre onde ocorreu, como ocorreu, mas quem veio primeiro, o ovo, a galinha, eu ainda fico ali só sabendo dentro da minha nuvem quem foi que gerou. Mas tu sabe que o pessoal é danado e acredito que já deva ter alguma coisa aí muito sólida em torno disso. Se eu encontrar alguma coisa, eu até te mando aqui dentro dos grupos de discussão da IAU, de aglomerados, eu te mando alguma coisa, né, dentro dos grupos aí do Bica, mas a gente, até do próprio Charles, posso perguntar para ele. Mas a origem desse pico ainda não se sabe. É uma boa pergunta. Obrigado. Eu que agradeço ter você, né, me assistindo falar. Chiquérrima que eu tô. Até parece. Um abraço, viu, Eliade? Tudo de bom para você, muito sucesso.